Olá turma, tudo bem? Pois é, hoje a gente fala aí sobre as reações de oxirredução, também chamadas de reação redox. Numa aula anterior, provavelmente você já deve ter assistido, nós falávamos sobre o número de oxidação, o NOx. Nós verificamos através de regras básicas aí como é que se calcula o NOx dos elementos químicos dentro de uma ligação, por exemplo. Né? Hoje a gente vê dois processos simultâneos que ocorrem justamente nessa reação redox, que é aí a tal da oxidação e a redução. Bom, perceba que um processo aí de oxidação, eu preciso obrigatoriamente que as duas reações ocorram de modo simultâneo. Quem vai oxidar precisa de alguém reduzindo e quem vai reduzir precisa de alguém oxidando ao mesmo tempo. Né? Como é que a gente verifica esses processos? Quem vai oxidar, nós falamos que vai dar elétron. Olha lá, oxidar é dar elétron. É claro que a gente não vê o elétron aí passando de um lado para o outro com uma facilidade. A gente sabe aí calcular o NOx, por isso que nós fizemos aí toda aquela ideia e aquelas regras de cálculo de número de oxidação. Então a gente fala o seguinte, quem vai oxidar vai dar o elétron, sim. E ao mesmo tempo nós verificamos esse processo de oxidação pelo aumento do NOx. Bom, por outro lado, quem vai sofrer a redução vai reduzir. Aí fica mais fácil, ó. Quem reduz, recebe elétron. Reduzir é receber elétron, percebeu? É Re com Re. E por outro lado, o número de oxidação vai reduzir também. Tem nem como errar. Não tem como falar que quem reduz aumenta. Não, quem reduz, reduz. Redução, recebe elétron e reduz o número de oxidação. Tudo bem? Bom, aqui coloquei um exemplo de uma reação para a gente verificar se ela é ou não redox. Dizem aí que essa reação representa uma situação interessante que o pessoal utiliza para fazer limpeza de anel de prata, objetos de prata. Né? Ao longo do tempo, o objeto vai aí tornando uma coloração meio enegrecida, fica opaco. E dizem que você colocando esse objeto de prata numa panela de alumínio, que a gente tem um monte em casa, com um pouquinho aí de detergente para retirada de gordura, impurezas da superfície, né? Com um pouco de sal de cozinha mesmo. Aí no aquecimento, na fervura dessa mistura junto com o seu objeto de prata, ele é limpo, ele volta àquela coloração característica bem brilhante. Tá aqui, alumínio metálico da panela, o sulfeto de prata, o Ag2S, fica na superfície desse objeto de prata, vai se transformar em sulfeto de alumínio, Al2S3, e nesse caso, a prata metálica. Bom, considerando os números de oxidação dessas espécies, o alumínio aqui é alumínio zero, substância simples, NOx, lembrando aí para você, zero. Bom, a prata possui número de oxidação fixo. A prata tem um NOx aqui nesse caso, mais um. Acho que você se lembra lá das regras de oxidação, né? Bom, só deixa eu ver do enxofre para ver aí qual é o seu NOx. Sendo a prata mais um, eu tenho um total de cargas para a prata mais 2. Como essa substância é composta, eu preciso zerar, né? De um lado sendo mais 2, do outro lado menos 2. Como eu só tenho um átomo de enxofre, menos 2 divide aí para cada átomo de enxofre e tem um NOx, menos 2. Bom, aqui no produto, o alumínio, também pelas regras que nós vimos lá, possui número de oxidação fixo e sempre mais 3. Né? Então tá aqui, o alumínio com NOx mais 3, tendo aí na estrutura 2 átomos de alumínio, eu tenho um total de mais 6. A substância é composta, eu preciso zerar, então do outro lado, para o enxofre, o NOx tem que ser menos 6. Olha lá, menos 6 é o total de carga para esses 3 átomos de enxofre. Menos 6 divide para esses 3 átomos, eu tenho um NOx do enxofre, elemento, menos 2. Perceba que menos 2 ele era no reagente e continua sendo no produto, não houve mudança no número de oxidação. Bom, a prata aqui é prata metálica, substância simples, número de oxidação 0. Bom, aqui eu sei que tenho sim uma reação redox, porque o alumínio indo de 0 para mais 3, ele aumentou o seu número de oxidação. E a prata de mais 1 indo para 0, ele reduziu o seu número de oxidação. Bom, então eu já sei o que aconteceu com cada um deles. Se de mais 1 ele foi para 0, eu sei que ele sofreu um processo de redução. Ah lá, tem nem como errar. Se de 1 ele foi para 0, reduziu, redução ele sofreu. Se redução, aí a prata sofre, por outro lado o alumínio de 0 indo para mais 3, aumentando o número de oxidação, sofre justamente uma oxidação nesse caso. Tudo bem.
Bom, então tá aí. Já vimos que dá para verificar se um processo é ou não redox através da variação do NOx. Muitas questões aí da eletroquímica só perguntam isso. Querem saber aí se você consegue observar se essa é uma reação redox ou não, né? Bom, tranquilo, fácil, só mais um detalhe. Na eletroquímica nós usamos dois termos, o tal do agente redutor e do agente oxidante, né? Como as coisas são inversas, às vezes o pessoal se confunde bastante, mas é fácil de ver, ó. Quem oxida dá elétron, e dá elétron para quem evidentemente vai reduzir, porque na redução ele recebe elétron. Está aqui, olha lá, quem oxida dá e quem reduz recebe. Quem então oxida acaba causando no outro o contrário daquilo que ele mesmo sofre. Se eu sofri oxidação, eu estou causando no outro uma redução. E assim eu sou chamado, ó, agente redutor. Por outro lado, quem reduz causa no outro o contrário daquilo que ele mesmo sofre. Se eu sofro redução, então eu vou causar no outro uma oxidação. Contrário, eu sou agente oxidante. Então o examinador pode perguntar para você, olha, quem são aí os agentes oxidantes e redutores dessa minha reação? Bora ver? Se o alumínio, ele como um todo, hein? O alumínio sofreu oxidação, então o alumínio, nesse ponto, é chamado de agente contrário daquilo que ele sofreu. Sofreu oxidação, é agente redutor. Bom, por outro lado, a prata do sulfeto de prata sofreu redução. Então nós falamos o seguinte, o sulfeto de prata, Ag2S, todo ele, né, é agente, por outro lado, oxidante. Né? Cuidado aqui, ó, oxidante. Tudo bem? Né? Muitos alunos têm dúvida, quem é o agente? É a prata ou o sulfeto de prata? O agente é toda a substância, o sulfeto de prata. Agentes oxidantes e agentes redutores nós observamos sempre no reagentes. Agentes se observa nos reagentes e aí fica tudo tranquilo. Tudo bem, turma? É isso aí. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. A gente se vê numa próxima videoaula. Até mais. Tchau. Fala, turminha. Tá gostando aí dos videoaulas de Química? Quer saber o que vem aí pela frente? Dá um follow aqui, segue o nosso canal. Até uma próxima.